fala São Paulo. São Paulo, quando estava lá conversando, quando tinha esse suposto interesse, ou tinha o interesse do Flamengo no Jorge, o Flamengo vivia uma situação. Ok? Sim. O Flamengo hoje vive uma outra situação. Sim. E é uma situação extremamente complicada. Porque não podemos desvincular o que aconteceu da tragédia com o futebol. Pergunto, pode o Flamengo estar tendo problemas para contratar um jogador agora? Porque qual seria a reação? O Flamengo anuncia lá, vamos supor, trouxe o Jorge, vai ganhar não sei quando. Aí os caras, mas tem indenização dos meninos para pagar? O Flamengo está preocupado em contratar ou tem que resolver o primeiro problema mais sério? Sobe um parênteses. Isso é uma pergunta. O UOL publicou agora há pouco que o Flamengo ofereceu R$400 mil de indenização por menino morto. O Ministério Público pediu 2 milhões. Não houve acordo. Então tem gente dizendo que o Flamengo não ofereceu nada. Não é verdade. O Flamengo fez uma oferta. O Ministério Público achou pouco. Então é isso que o Benja está dizendo, é exatamente isso. Espera um pouquinho, como é que vocês oferecem só isso e gastam milhões para contratar um jogador? Agora eu pergunto, também tem o lance do Rafinha, viu, mano? Verdade. O Rafinha tem um acordo, tem um acordo sim, verbal, não assinado. Sim. Só que o momento hoje é outro. O Flamengo vai trazer um jogador, vamos supor, vai, Flavinho, pode falar, contrato de 3 anos ganhando 1 milhão por mês. Vai todo mundo falar, mas o Flamengo está gastando 12 pau por ano num jogador e tem não quer pagar. É uma pergunta, não estou afirmando. Sim, mas pode pesar nas contratações? O que aconteceu afeta o Flamengo como clube, como instituição, como destino de jogadores. O Flamengo hoje está envolvido nessa questão das indenizações e está tratando mal essa questão toda das indenizações e do acidente. E da tragédia, não é um acidente, é uma tragédia mesmo. O Flamengo não dá entrevistas, né? Ninguém do Flamengo fala sobre o assunto. Quem falou, isso eu li também hoje no UOL, já andou fazendo comparações com o que aconteceu na Boate Kiss, eu acho de péssimo gosto. É horrível valorar uma vida humana, então qualquer valor que se atribuir, alguém vai achar pouco. Mas por isso que o Flamengo comparou dizendo o seguinte... Que aqui não é Boate Kiss, aqui nós vamos pagar tudo assim. Foi o que eu li. O que eu vi foi o seguinte, é que o Flamengo estava oferecendo uma indenização maior do que foi oferecida às vítimas da Boate Kiss. Foi o que eu li. A Boate Kiss, na verdade, não houve indenizações da parte de ninguém. Parece que houve uma proposta... Mas a parte de quem? O Flamengo está oferecendo mais. E o Flamengo se livraria de processos. O Flamengo está hoje sujeito a 10 processos sérios, grandes. Eu não vou dizer que podem quebrar o clube, mas dependendo do advogado, dependendo, do entendimento dessa discussão jurídica, você pode calcular quanto um menino desses poderia vir a render para uma família, enfim, é horrível, valorar é horrível. Só para citar aqui o texto aqui do UOL, né? Na proposta de indenização rejeitada, o Flamengo oferece, né? 400 mil de entrada por vítima, o pagamento de um salário mínimo por mês durante 10 anos para cada família. A exigência do Ministério Público, 2 milhões e 10 mil por mês para cada família, né? Do garoto morto, sim, no incêndio, até que esse garoto completasse 45 anos de idade. Entendeu? O Ministério, mais, né? Muito mais. O próprio Ministério Público admite uma nova negociação, rever o período para 35 anos. E isso não impede, inclusive, isso nós estamos falando de Ministério Público, não impede que as famílias façam outro pedido. Porque o Ministério Público só está arbitrando, está servindo como árbitro de uma parte e de outra. Então o Flamengo entendeu que a tudo isso para dizer o quê? Que você tem razão, Benja. Acho que o Flamengo hoje vive um momento diferente de 3 semanas atrás. O Flamengo teve a sua imagem muito arranhada, a questão do centro de treinamento, que continua sem alvará, continua vedado a adolescentes e crianças, só adultos estão treinando lá, o centro de treinamento está interditado e o Flamengo continua levando os jogadores para treinar lá. Quer dizer, o que o Flamengo era de paraíso no começo, há 3 semanas atrás, ele deixou de ser. Eu não sei se isso influenciou nessa negociação do Jorge.
específica. Não teve, não teve a proposta, não sei. segundo ali a fonte. Mas eu acredito. Mas o Flamengo... Agora eu vou te falar uma suposição e não é uma informação. Eu acredito que até deva ter tido uma... Eu acho, tá? Não é informação. Eu acho, Sormani, que deve ter tido, por parte lá do staff do Jorge, falar, Flamengo, olha, clareou uma situação. Eu acho que o Flamengo deve ter falado, agora... ferrou. Nesse momento, ferrou. Como é que eu vou anunciar uma contratação agora? Ah, é por empréstimo. Mas é grana. Eu acho. Essa parte eu acho. Mas pode ser que esse abalo aconteça ainda em outras situações, porque ainda não há uma definição, o quadro não está completamente fechado. E é como se fosse nem um jogo de xadrez, é você ir montando peça por peça. Eu acho que o Flamengo pode não... O Flamengo tem razão, pode não contratar ninguém, nem o Rafinha. Enquanto não resolver, enquanto não definir essa situação. Equalizar tudo. Exatamente. Definiu, acertou, começou a quitar sua dívida, né? Com a família dessas crianças que morreram. Aí o Flamengo volta ao mercado. Por isso que eu tô na dúvida até do Rafinha, hein? Eu também, tô falando que o Flamengo vai fazer qualquer contratação. Eu tô na dúvida do Rafinha, porque o Rafinha está acertado sim. O Rafinha foi antes, né? O acerto foi antes, né? Tem essa justificativa. Não. O acerto foi antes, não tem nada assinado. Não, mas ele nem pode assinar. Vem cá, ô Pipinho, o que aconteceu há 10 dias atrás... No Flamengo. Mudou o futuro do Flamengo. Mudou tudo no Flamengo. Infelizmente, essa tragédia aí, ela vai ter sequelas de tudo. Para as famílias, para os garotos e para o clube. No clube também. No futebol e no clube no todo e no futebol especialmente. Mas assim, mas se a gente pensar... A gente tem que também pensar, claro, o outro lado. O Flamengo tem e deve, né, se responsabilizar por isso, mas... Tem outro lado, o clube também tem que seguir e o clube só vai seguir se ele também, né, tiver algum investimento para que ele possa ter uma rotatividade de mercado e poder, inclusive, até pagar, né? Tá muito recente. Não, olha, sim. Não nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco tem muito mais Fox Sports